Agora, já que o assunto é adolescentes no crime, olha só. Essa próxima reportagem é muito interessante. Tem muito adolescente se envolvendo no mundo do crime. Vários casos já passaram pelas delegacias de Maringá e também da região neste ano. E as famílias têm a responsabilidade em buscar ajuda para esses menores. A repórter Paola Moraes preparou uma reportagem especial sobre esse tema. Um menor de 16 anos, com 8 passagens pela polícia por tráfico, roubo e furto. A vida é pra poucos, né? Não é pra quem quer ser, pra quem é. Pra quem sabe, pra quem nasceu. É pra qualquer farofa querer colocar a cara no bagulho. Outro menor de 16 anos, já conhecido das equipes policiais. Em 2017, depois de furtar um carro na área central de Maringá, o adolescente se envolveu em uma colisão no cruzamento da Avenida Mauá com a Pedro Táxi. Eu vi moscando e catei mesmo, cachoeira. Vi mesmo, catei mesmo. Se eu ver de novo, vou catar mesmo. Se eu não trombar de novo, eu vou pegar. O que você ia fazer com o carro? Ele é bem desse, 15 conto. E acha fácil? Acho fácil demais. Se o cara não tranca eu tinha nada boa. Então moscou, você não perde a chance. Moscou, leva mesmo, filho. Menores de idade no mundo do crime. Apesar de não representarem nem metade do número de suspeitos apreendidos nas delegacias, a incidência de adolescentes que cometem atos infracionais impressiona. Só nesse ano aqui, 8 ficaram apreendidos e foram para o Sense, 7 foram liberados para a família porque o ato infracional foi menos grave, né? E 3 está sendo investigado BO, né? E tentando identificar e localizar os adolescentes que constam nesses BO. Então já dá um total de 18. Praticamente todo dia tem ocorrência envolvendo menores, né? Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, caso uma criança de até 12 anos cometa um crime, o caso é levado direto para o Conselho Tutelar, nem chega a passar por uma delegacia. Mas se o crime for cometido por um adolescente de 12 a 18 anos incompletos, o crime, então denominado de ato infracional, faz com que o adolescente seja encaminhado para a delegacia da criança e do adolescente. E é por lá que o órgão vai definir qual encaminhamento deve ser dado a esse menor. Se for roubo porque tem a violência, a grave ameaça, ele fica. Se for um furto, e é a primeira vez, por exemplo, estava junto com um outro lá, pegou aí uma bola, alguma coisa, um fato que não deu um prejuízo maior, ele pode sim ser liberado. O Estatuto permite isso, né? Inclusive, mas ele é ouvido, ele vai responder, vai pegar uma medida, mas não fica ali preso já, junto com aqueles menores que praticaram o fato mais grave ali no Sense, porque a lei não permite assim uma internação quando um delito um ato infracional é leve ali, né? Que não cabe nenhuma reclusão, até maior no caso, quando comete um crime, ele não paga uma fiança, né? Um furto no mercado, alguma coisa, porque com o adolescente ficaria recolhido, né? Então a lei é proporcional também nesse sentido, né? Mas se ele praticar de novo, reiterar, ele vai responder ali, pode ficar internado sim. No Brasil, adultos são presos. Adolescentes são internados nos Centros de Socioeducação, os CENSES. O tempo máximo de internação é de 3 anos. Durante esse tempo, o adolescente é avaliado a cada 6 meses por uma equipe de profissionais. Caso seja entendido que o adolescente está ressocializado antes do término do prazo de internação, o menor pode então ser liberado. O tempo máximo de internação para um adolescente, que é de 3 anos, costuma ser dado quando ele comete atos infracionais graves, como homicídio. No ano passado, de todos os casos de assassinato processados pela Justiça do Paraná, apenas 2% deles foram cometidos por adolescentes. O que, em números reais, significa que 37 menores de idade compareceram a audiências de atos infracionais dessa natureza. O delegado que responde pela Delegacia da Criança e do Adolescente de Maringá durante o mês de janeiro
explica que muitas vezes menores são utilizados por adultos na prática desse crime, já que para os adolescentes a medida é mais branda. Tem casos em que o adolescente se apresenta aí, né, à delegacia de homicídio, depois descobre que ele está tentando, como diz no jargão da polícia aí, segurar o BO, né? 1/4 dos adolescentes que passam por internações voltam a cometer atos infracionais. O que preocupa é que, conforme a idade avança, a gravidade dos atos também tende a aumentar. E muitos pais não conseguem controlar os filhos. Por que libera? Eu não quero em casa mais. Você quer que o filho de 14 anos fique preso? Preso numa clínica de recuperação, né? Pra resolver. Tá difícil. Desse jeito aí não dá não. É muito dolorido pra gente que é mãe, né? Eu sempre falei pra ele que as coisas não é assim, não. Que a gente tem que se contentar com aquilo que a gente pode ter. Que daí mais pra frente, quando ele tiver, né, maior, que ele puder trabalhar, ele vai ter tudo aquilo que ele quer, a partir do suor dele. O que você pensa do futuro, rapaz? Com 14 anos falando desse jeito? Quero parar com essa vida aí, né, mãe? Depois dessa vida aí, eu parar, né? Eu tenho fé que seja a última vez, sim, porque agora ele vai, e como ele vai ficar esse tempinho lá no educandário, então daí ele vai ser bom pra ele poder, entendeu? Sentir falta da gente, pra ele ver como é que é a situação da vida mesmo, né? Os outros tratam ele como se fosse um monstro, ele não é nenhum monstro, não. Os pais aí procurem ver bem a situação dos adolescentes, se aparecer aí com coisa roubada em casa, alguma coisa, pode dar problema até para a família, né? Às vezes se ficar cobertando aí, deixando o adolescente guardar a arma ou algum objeto em casa, né? Tem alguns que não gostam de se envolver, mas não é assim. Se a família permite, pode ser responsabilizado também.